Oi, pessoal! Boa noite! Vamos lá, gente, mais uma aula para a gente corrigir exercícios de pronomes indefinidos. Na verdade, a gente vai tirar as dúvidas entre o pronome indefinido, que a gente vai chamar de adjetivo, porque ele é pronome adjetivo indefinido, e o advérbio. Nós já vimos essa diferença dos pronomes que são adjetivos e dos pronomes que são substantivos, tá? O que a gente vai fazer agora é que a gente vai dar uma repassada na teoria. Vocês já têm a folha teórica, tá? Que eu mandei para todo mundo, a folha teórica. E eu vou repassar essa teoria aqui para a gente poder continuar fazendo os exercícios que eu mandei para casa, os de fixação primeiro, tá bom? Então, vamos lá. As palavras bastante, que a gente comentou, a palavra bastante, ela é bem complicada. Muito, pouco, menos, mais, tanto, todas essas palavras vão sofrer o mesmo problema. Que problema é esse? Em alguns momentos, essas palavras são pronome, adjetivo indefinido, em outros momentos, elas são advérbios. E o problema é descobrir na frase o que elas são. Muitas bancas trabalham com essa diferença, né, de advérbio para adjetivo. E aí a gente precisa também saber fazer essa diferença, saber separar quem é quem nessa brincadeira. Vamos lá, então. Qualquer uma dessas palavras ou vai ser adjetivo ou vai ser advérbio. Quando a gramática chama essas palavras de adjetivo, ela está trabalhando com o conceito do pronome adjetivo indefinido, tá? É bom lembrar que é mais simples para a gramática chamar de adjetivo do que chamar um negócio de pronome adjetivo indefinido, ou seja, colocar nome, sobrenome, CPF, carteira de identidade, tudo no nome. Simplifica dessa maneira, tá? Quando é que bastante, muito, pouco, menos, mais e tanto vai ser adjetivo? Quando acompanha um substantivo. Então, se estiver vindo do lado de um substantivo, intensificando o substantivo, essa palavra vai ser adjetivo. Vamos fazer um exemplo aqui com bastante. Ele fez bastante exercício. Ó, exercício é que está sendo intensificado pela palavra bastante. É muito exercício. Que, aliás, é um recurso que a gente comentou na última aula, né? Trocar o bastante pelo muito serve nessas horas, mas não serve para você saber se ele é adjetivo ou se ele é advérbio. Então, é preciso ter bastante cuidado, tá? Esse bastante aqui, vamos mudar de cor, mostrar a cor. Ó, esse bastante está modificando um substantivo. Esse bastante, ele é um pronome adjetivo indefinido. A gente vai chamar só de adjetivo. Até aí tá bem? Tá tranquilo? Agora vamos para o bastante que é advérbio. Vamos lá. Ele é advérbio quando acompanha, modifica, tá? Quando ele vem intensificando 3 tipos de palavra: verbos, adjetivos ou advérbios, tá? Então, vamos botar uns exemplos aqui. Ela fala bastante. Esse bastante aqui, ó, está modificando o verbo falar, está intensificando o ato de falar. O ato de falar é que é bastante, é muito. Esse bastante, ele é advérbio, porque é advérbio o bastante que modifica verbos. E esse aqui está modificando verbo, ó. Então, esse aqui é advérbio. A menina
ficou bastante cansada. A menina ficou bastante cansada. Ó, esse bastante não está modificando mais o verbo. Esse bastante está modificando o adjetivo, ó. Bastante que modifica adjetivo é advérbio. Então, esse bastante aqui é advérbio, porque cansada é um adjetivo. Gente, vocês perceberam? É muito importante que vocês fiquem atentos a qual é a palavra que o bastante está modificando. E não só o bastante, ó. O muito, o pouco, o menos, o mais, o tanto. Ainda vou fazer um exemplo aqui do bastante que modifica advérbio. Ele passou bastante mal hoje. Ele passou bastante mal. Mal, ó, é o advérbio. Esse bastante que modifica um advérbio, ó, bastante que modifica advérbio é também advérbio. Advérbio intensificando o advérbio, tá? Então, esse aqui também é advérbio. Então, nós temos aqui a explicação da folha teórica. Nós já demos essa explicação na aula passada, na aula retrasada. Estou repassando, tá? Quero que vocês observem que, para saber se o bastante, o muito, o pouco, o menos, o mais, o tanto, se eles são advérbio ou pronome adjetivo indefinido, você tem que olhar quem que ele está modificando. Ele vai ser adjetivo quando modifica um substantivo, quando ele intensifica um substantivo. Então, ele fez bastante exercício, são os exercícios que estão em grande quantidade, e exercício é um substantivo. Mas se o bastante, ou muito, ou pouco, por aí vai, né? Estiver modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, e aí a gente tem os exemplos aqui embaixo, ó. Ele fala bastante, o ato de falar é que está sendo intensificado, aí é advérbio. A menina ficou bastante cansada, cansada é um adjetivo, cansada é que foi bastante, né? Então, nesse caso, é advérbio de novo, e se estiver modificando um outro advérbio, como aqui, ó, ele passou bastante mal, também vai ser advérbio. Até aí, alguma dúvida? Não. Não, né? Então, a minha sugestão é a seguinte, eu quero essa folha teórica do lado... Oi? Eu não sei se é o Roberto e o Anderson já entraram, mas eles dizem que estão na espera. Eu entrei. Entrou? Ah, então tá. Tá? Ah, já Obrigada. entraram. Nada. Então, aqui. Aí. Prontinho, gente. Muito bom. Então, gente, vamos ao seguinte. Todo mundo com essa folha teórica na mão, para a gente poder fazer os exercícios e ir conferindo na folha teórica. Bom, a questão da folha de exercício de fixação é classifique as palavras em destaque A como advérbio e B como adjetivo, tá? Então, a gente vai ter que analisar quem é que o pronome está modificando, quem é que ele está intensificando. Vamos lá. Então, aí a nossa primeira frase, só vou dar de comer para a canetinha, que ela está meio anêmica hoje, né, coitada? Andou sofrendo muito nos últimos tempos, gastou toda. E vamos sublinhar o termo que ele quer que a gente avalie. Ó, muitas. Esse muitas é o quê? É adjetivo ou é advérbio? Quem é que ele está modificando? O que vocês fizeram? É adjetivo, né? Muitas. Já variou, nem precisa analisar. Excelente! Agora entramos em uma informação que vai ser muito importante para vocês. Olha só. Se essa palavra, deixa eu pegar a canetinha vermelha, muitas já está no feminino, ó, e já está no plural. Advérbio se flexiona? Advérbio faz masculino, feminino, singular e plural? Não. Advérbio é classe gramatical invariável. Então, você pode pegar a sua folha de teoria, aonde está escrito assim, ó, advérbio, achou?
Todo mundo achou? Aí vem assim, classe gramatical invariável, ou seja, não se flexiona em gênero ou número e modifica aquelas 3 palavras que a gente viu. Então, gente, se por um acaso, bastante, muito, pouco, tanto, vier flexionado, já está mostrando que é adjetivo. Tá? Ó, fizemos muitas alterações. A palavra que ele está modificando é esse substantivo. Então, aquele muitas ali é um pronome indefinido e ele é adjetivo. A gente vai chamar ele só de adjetivo porque ele modifica um substantivo. Quando eu leio a frase, ó, fizemos muitas alterações. O que é muito aí? O ato de fazer ou as alterações? As alterações é que foram várias, foram muitas. Então, esse muitas está modificando o substantivo. Muitas que modifica substantivo é adjetivo, tá? Vamos para o próximo? Ano de Olimpíada, sabe Deus como é que vai ser essa Olimpíada, né, gente? Vamos lá. Os atletas correram bastante para alcançar a vitória. Os atletas correram bastante. O que esse bastante está intensificando? Verbo correr. É a ação verbal. Correram bastante, é a ação de correr que está sendo intensificada, ou seja, é o verbo. Qual é o bastante que modifica verbo? Advérbio, tá? Bastante que modifica verbo é advérbio. Então, esse bastante é advérbio porque está modificando um verbo. Tá vendo? Não é tão difícil assim, né? Vocês viram que eu coloquei todas aquelas palavrinhas, né? Ó. Aqui nós temos o pouco e aqui nós temos o muito. Vamos lá, vamos analisar a primeira oração. Nós temos uma oração aqui, ó. Paciente comia pouco. Tem um verbo, uma oração. O E está introduzindo uma nova oração. Vamos ver a primeira oração e analisar a palavra dentro da primeira. A paciente comia pouco. Esse pouco, ele é advérbio ou é adjetivo? Advérbio. Por quê? Porque está intensificando o verbo comer. Exatamente, Angélica. Ó, é o ato de comer que está sendo intensificado pelo pouco. Então, veja bem, a paciente comia pouco. Professora, mas se ela comia pouco, como é que está intensificando? Eu posso intensificar para mais ou para menos, tá? E aqui eu estou intensificando para menos. Pouco, bastante, muito, que modifica verbo é advérbio. E estava muito fraca. E agora? É advérbio também? Por quê? Por que eu vou considerar como advérbio esse aqui? Porque esse Por causa do fraca estava? é um adjetivo. Vamos de novo. Estava também é um verbo, né? Estava também é o verbo, mas não é o verbo que está sendo modificado agora. Ó. Ela É o não fraca. estava muito. Ela estava, ó, ela É o estava adjetivo. muito fraca. O que esse muito, o que esse pouco, o que eles estão modificando? Fraca, adjetivo, né? O adjetivo, ó, muito fraca. Muito fraca, ele não estava muito, tá vendo? Ela estava muito fraca, está modificando o adjetivo. Essa coisa de observar quem que está modificando, às vezes demora um pouquinho. Você tem que prestar atenção na frase e olhar se está intensificando a ação verbal ou o adjetivo que está vindo depois. Olha só aqui, ó. Os atletas correram bastante para alcançar a vitória. Correram bastante. O ato de correr é que foi muito. A paciente comia pouco. O ato de comer é que foi pouco. Agora, aqui não é o ato de estar que foi muito. Ela está muito fraca. Tá vendo? Muito fraca. Entendi. Então, aqui é o adjetivo. Tem hora, gente, que realmente dá um nozinho na cabeça, tá? Mas é o exercício que vai tirando as nossas dúvidas. Vamos lá? Vamos para o próximo? Vou apagar aqui em cima. Qualquer dúvida, por favor, vocês perguntem, tá? Para a gente poder explicar. Vamos lá. A empresa encomendou menos produtos de limpeza. Nem preciso colocar o resto, né? A palavra aqui em questão que tem que ser analisada é menos. Esse menos está intensificando o ato de encomendar
ou esse menos está intensificando produtos de limpeza? Presta atenção, olha com bastante calma. Eu coloquei produtos. Produtos, olha só, não é o ato de encomendar que é menos. Os produtos de limpeza é que estão em menor quantidade. Ó. A empresa vendeu menos produtos. E produtos é um substantivo. Se o menos está modificando produtos e produtos é substantivo, esse menos é o quê? Adjetivo. Adjetivo. O pronome é adjetivo indefinido, tá vendo? Ele vai ser um adjetivo. Então, se modificar substantivo é adjetivo, se modificar verbo, adjetivo e advérbio, vai ser advérbio. Vamos para a próxima. Os operários trabalharam mais para entregar as peças. Os operários trabalharam mais para entregar as peças. Esse mais aqui, ó, deixa eu ver se eu saí do enquadramento. Ele está modificando quem, gente? Não, tá lá, belezinha. O verbo. O verbo, ó, eles trabalharam mais. O verbo, a ação de trabalhar, é que está sendo intensificada pela palavra mais. Então, se tiver intensificando o verbo, esse mais vai ser... Quem é que modifica o verbo? Pode colar da folha. Advérbio. 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 Muito bem. Ó, aliás, eu quero que vocês colhem da folha, tá? Quanto mais vocês olharem essa folha teórica, mais ela vai, ó, plasmar, grudar na sua mente. No dia da prova, você vai lembrar dela sem precisar olhar. Esse é o objetivo, tá? Vamos para a próxima? O professor pediu que fizéssemos mais exercícios sobre o tema. E agora, hein, gente? Esse mais aqui é o quê? O que ele está modificando? A ação verbal, o adjetivo, o substantivo, o quê? Exercícios, né? Exercícios. E exercícios é Substantivo. substantivo. Pergunta que não quer calar. Vocês estão tendo dificuldade em reconhecer o adjetivo e o substantivo? Estão fazendo confusão? Eu não. Tranquilo? Então tá ótimo. Se tivesse algum problema, a gente sempre fala o seguinte: o substantivo é uma coisa. O substantivo dá nome a qualquer ser gramaticalmente. O adjetivo qualifica alguma coisa. Então, já vai tirando as diferenças aí, né? A próxima frase, bom, perdão. Se isso aqui é um substantivo, esse mais vai ser o quê? Adjetivo. Adjetivo. Tá? Porque ele está modificando um substantivo. O mais, o pouco, o tanto, o muito, o menos, o bastante, que modificam um substantivo, vão ser adjetivos, tá? Pronome, adjetivo indefinido. Mais uma. Depois da consulta, ela passou a comer bastantes legumes e frutas. E agora, gente? Todo mundo consegue ler aqui embaixo? Sim. Beleza. Tá intensificando legumes e frutas. Exatamente. Está intensificando, ó, bastante legumes e frutas, muitos legumes e frutas. Isso aqui, ó, está intensificado. E legumes e frutas é o quê, hein, gente? É adjetivo, é substantivo, é verbo? Substantivo. Ó, é substantivo. Então, o bastante que modifica substantivo é adjetivo. Agora, tem um detalhe aqui, que o bastante está no plural, tá vendo? Por que o bastante está no plural? O bastante, muita gente pensa que ele é uma palavra invariável, que ele não muda nunca, vai ser sempre bastante. Mas o bastante, que é pronome adjetivo indefinido, que modifica substantivos, ele concorda com os substantivos que ele está modificando. Então, se ele está modificando aqui, ó, legumes e frutas, ele vai concordar em número, ou seja, vai para o plural. Ele não tem flexão de gênero, mas ele tem flexão de número, ou seja, ele vai para o plural. Pasmem, né? Até aí, como é que estamos indo? Vamos para a próxima. Havia menos pessoas na sala de espera. Eita, essa aí é das minhas prediletas. Para começar, a palavra é menos. E presta muita atenção.
Se você olhou para essa frase e viu assim, havia menos pessoas na sala e pensou, ué, tá errado, não era para ser havia menos pessoas na sala? Pelo amor de Deus, tá? De jeito nenhum você vai pensar que existe menos. Menos não existe. Não existe uma situação em que você usa menos e uma que você usa menos. Menos, você risca. Morreu da tua vida, tá? Isso aqui, ó. Menos. Não existe, tá? Só existe a forma menos. Não importa que aqui tenha vindo pessoas que é feminino. A palavra é menos, não existe menos. Não tem menos coisa para fazer, não tem menos gente na sala, é menos, sempre menos. Limpa do seu cérebro essa ideia de que existe menos. Não existe, tá? Agora vem comigo. Esse menos é o quê? É advérbio ou é pronome indefinido adjetivo? Adjetivo. Por quê? Está intensificando pessoas. Ele está intensificando Substantivo. pessoas. Ó. Havia menos pessoas. As pessoas é que eram em menor quantidade. E pessoas é substantivo. Ó. Pessoas é substantivo. O menos, que modifica substantivo, ele é um pronome adjetivo indefinido, que a gente vai simplificar e chamar de adjetivo. Mas guarda para todo sempre na sua mente, menos não existe, tá? Cuidado. Vamos para o próximo. Marília, Oi. minha filha riu muito de você com a canetinha. Menos não existe. É hipnose. Funciona. Funciona. A hipnose funciona. Nem que seja que a pessoa... Aqui na sala eu faço essa hipnose. Aí eu pego a canetinha e falo para todo mundo, olhe para cá. E todo mundo olha. Agora segue a canetinha. E todo mundo fala, o que ela está querendo com isso? Aí quando eu começo a falar menos não existe, o pessoal começa a rir. Por quê? Nem que seja por uma inteligência emotiva, você vai guardar. Você não vai esquecer que menos não existe, né? Olha, gente, às vezes a gente aprende, sabe que não existe, mas ouve tanta gente falando que a gente repete. Então, é um perigo esse tipo de problema, esse tipo de erro, que é um erro que está praticamente consolidado no dia a dia. Você vai fazer uma prova de concurso, erra, jura que está acertando, mas está errando. Tá? Então, ó, menos não existe. Vamos para a próxima. A nutricionista garantiu que ele precisava comer menos. E esse menos aqui é o quê? Advérbio. Advérbio, porque está modificando o ato de comer. Tá vendo? Modificou o ato de comer, é advérbio. Mas e se, por um acaso, a frase fosse assim, ó, a nutricionista garantiu que ele precisava comer menos chocolate. Ó, e agora? Mudou alguma coisa? Agora está intensificando o chocolate, né? Agora, o chocolate ele tem que ser em menor quantidade, tá vendo? Agora não é o ato de comer mais. Agora é o chocolate que vai ter que ser em menor quantidade. Então, esse aqui agora é adjetivo. Vocês estão vendo? Um detalhezinho na frase e muda a classificação da palavra que você está analisando. Na frase de cima, precisava comer menos. Acabou. O ato de comer é que tem que ser em menor quantidade. Na segunda, precisava comer menos chocolate. O chocolate é que tem que ser em menor quantidade. Então, nesse caso, muda a classificação da palavra que está sendo analisada. Alguma pergunta? Pergunte. Não? Então, vocês já estão ferinha. A próxima. A prefeitura ofereceu pouco recurso aos moradores. Fala para mim que pouco é esse aí. Antes de falar, observa bem se está modificando a ação de oferecer, se está modificando a palavra recurso. O que ele está intensificando? Recurso.
Recurso. A prefeitura ofereceu pouco recurso. Os recursos é que foram em pouca quantidade, ó. Então, recurso está aqui, é o nosso substantivo, ó. Quem é que modifica substantivo? O adjetivo. Então, esse pouco aqui vai ser classificado como pronome adjetivo indefinido. Vamos para a próxima. Muito cedo, as crianças pobres aprendem a sobreviver. Esse muito aqui é o quê, gente? Advérbio. É Porque tá referente ao cedo, que é advérbio também, né? Não, advérbio de tempo, né? Cedo, tarde, são advérbios. E quem é que modifica advérbio? Outro advérbio, que vai intensificar. Então, esse advérbio aqui de intensidade está intensificando o advérbio de tempo. Tá vendo? Um advérbio modificando o outro. Lembre-se sempre que, quando essas palavrinhas todas que a gente falou aqui, o pouco, o mais, o tanto, bastante, né? Quando elas modificam verbo, adjetivo e outro advérbio, elas são advérbios também, tá? Muito bem, gostei, hein? Gostei de ver. Vamos ver a próxima. O concurso disponibilizou bastante, olha, bastante atividade para os alunos. E agora? Esse bastante está modificando o ato de disponibilizar ou esse bastante está modificando a atividade? Atividade. Atividade. O concurso disponibilizou muitas atividades. As atividades é que estão em grande quantidade e não o ato de disponibilizar. Então, ó, esse bastante modificou atividade, que é um substantivo. Bastante, que modifica substantivo, é adjetivo. Beleza? Abrindo espaço. Vamos lá, próxima. Falamos bastante sobre esse problema. Ó, falamos bastante sobre esse problema. E aí? O que esse bastante está intensificando? O verbo. O verbo. Nós falamos muito, falamos bastante. O ato de falar é que está em grande quantidade, está intensificado, tá? Então, ó, o bastante que modifica um verbo é um advérbio. Vamos a mais uma. É preciso estudar mais. Vai aí uma sugestão para vocês. Ó. É preciso estudar mais para obter um bom resultado. Esse mais está modificando quem? Senhor Jesus, os cabelos da pessoa estão horríveis. O verbo. Verbo estudar. O verbo estudar. É preciso estudar mais. Ó. O verbo estudar está intensificado. Então, esse mais é o quê? Quem é que modifica verbo? Advérbio. Advérbio. Muito bem. Isso aí. Vamos para frente. Para frente, Cristiano. Estou achando que vocês estão bem tranquilos com esse exercício. Isso é muito bom, tá? Ele hoje parecia mais cansado. Agora vamos lá. E esse mais aqui? Como é que a gente vai classificar aquele mais ali? Adjetivo. Adjetivo. Por que adjetivo?
Classifica cansado. Ah, ele está intensificando o cansado. Cansado é adjetivo. É adjetivo. Qual é a palavra que modifica um adjetivo? É o advérbio ou é o próprio adjetivo? Pode colar na folhinha teórica. Advérbio. Advérbio, tá? Cuidado, por quê? Vocês podem fazer confusão. Classificar o mais como adjetivo porque ele está modificando um adjetivo. Cuidado. O mais que intensifica um adjetivo, ele é um advérbio. Então, a gente às vezes faz essas confusões, tá? Tem que treinar bastante por isso. Por ser muito tímido, falar pouco. Agora são duas, hein? Por ser muito tímido, falava pouco. E aí? Por ser muito tímido. Vou chegar um pouquinho para cá para facilitar para vocês. Por ser muito tímido. Esse muito aqui está modificando quem? Está intensificando que palavra? Tímido. Tímido é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Se tiver na dúvida, se você tiver assim, ih, caramba, será que tímido é adjetivo ou é substantivo, hein? Ih, simples. Você diria menino tímido? Ah, diria. Então, tímido está qualificando o menino, tá vendo? Então, esse aqui é adjetivo. E o muito que modifica um adjetivo é um... Pode colar da folha. Advérbio. Advérbio. Tá? É muito importante que vocês memorizem. Modificou verbo, adjetivo, outros advérbios, é advérbio. Modificou substantivo, é adjetivo, tá? Vamos para a próxima. Poucas pessoas conseguiram ser vacinadas. Faltou pouco aí, Marília. Oi? Faltou pouco no final da outra frase. Falava pouco. O pouco no final. Obrigada, gente. Ó, falava pouco. Esse pouco aqui está intensificando o quê? O verbo falava. O ato de falar, ó, o verbo. Quem é que modifica verbo? Advérbio. Advérbio. Então, esse pouco também é advérbio. Tanto pouco quanto muito, os dois são advérbios. Obrigada, gente. Aí passar batida. Poucas pessoas conseguiram ser vacinadas. Muito bem. Ele quer esse aqui, ó. Já tem uma pista nesse aqui. Vocês já sabem qual é? Poucas pessoas. No plural, né? Poucas. No plural e no feminino, né? Para concordar com pessoas, ó, tá flexionado no feminino e no plural, ó. Se tá flexionado no feminino e no plural, para concordar com pessoas, advérbio é invariável, gente. Advérbio não se flexiona. Então, se você viu uma palavra flexionada, você já pode colocar que é adjetivo, não precisa nem analisar. Nem analisar. Mas, obviamente, está modificando pessoas e é substantivo, mas facilita horrores num dia de prova. Se você lembrar, peraí, advérbio não se flexiona, esse troço está flexionado? Então é adjetivo, tá? Ó, esse tanto aqui está modificando que palavra? Vocês viram que eu estou usando todas as palavras, o mais, o menos, o bastante, o pouco, o muito, tá? O tanto. E aí? Advérbio. Advérbio. Mas por que ele é advérbio? Quem que ele está modificando? O verbo esperar. O verbo. Muito bem.
Advérbio porque está modificando o verbo. Perfeito. Vamos apagar lá em cima. Mais um pouquinho. Para que você precisa de tanto dinheiro? Para que você precisa de tanto dinheiro? E aí? Aquele tanto lá está modificando dinheiro, tá vendo? Tanto dinheiro, de quantidades grandes de dinheiro. Então, se aquele tanto está modificando dinheiro, dinheiro é o quê? É verbo? É adjetivo? É outro advérbio? É substantivo? Substantivo. Substantivo. Então, se está modificando um substantivo, aquele tanto é Adjetivo. adjetivo. Ó. Adjetivo. Perfeito, tá? Adjetivo. Vamos lá, mais, tem mais, hein? O bombeiro não sabia que havia tantas vítimas. Olha só, hein? Tantas, quem é que esse tantas está intensificando? O verbo, um adjetivo, um substantivo. Vítima. Substantivo vítimas, ó. As vítimas que são em grande quantidade, tá vendo? Então, quem é que modifica um substantivo, que as vítimas... Adjetivo. Vítimas é substantivo. Adjetivo. Perfeito. Vamos à próxima. Não me procure nunca mais. O que é esse mais aqui, hein? É um advérbio. É um advérbio. Muito bem, Sebastião. Mas o que esse advérbio está modificando, hein? O outro advérbio. Esse advérbio aqui ou o verbo? Essa é a dúvida, né? Porque nunca é um advérbio e procure é verbo. Será que aquele mais está modificando o advérbio que está vindo aqui ou será que ele está modificando a ação verbal? Para você saber, tira o advérbio da frase e lê, vê se fica legal. Se ficar faltando alguma coisa, é porque ele está modificando o advérbio. Se der certo, é porque ele está modificando o verbo. Faz o teste aí, ó. Não Então, está modificando o verbo. Ah, é o verbo. Verbo, tá vendo? É o verbo. Então, ó, tá aqui modificando o verbo. Dá uma impressão que é o advérbio. Eu sabia que vocês iam cair nessa. Por quê? Porque tá logo do lado, né? Você fala, opa, nunca é advérbio, mas também é advérbio, modificou. Só que, se eu tirar o nunca, ó, não me procure mais, esse mais faz direitinho o jogo de sentido com o verbo procurar. Ele está sendo intensificado, ó, o verbo está sendo intensificado. Se eu tirasse o nunca, e aí ia ficar sem sentido se ele estivesse modificando o nunca, tá? Então, está modificando a ação verbal. Na maioria das provas, ele só vai querer saber se é advérbio ou adjetivo, você não vai precisar dizer quem é que ele está modificando. Acertaria de qualquer jeito, né? Vamos lá, última, hein? Já discutimos bastante hoje. Esse traz para o assunto. Já discutimos bastante hoje, ó, bastante. Esse bastante é o quê, gente?
Advérbio. Advérbio. Por que que ele é advérbio? Ele está modificando quem? Discutimos. O ato de discutir. Muito bem, dona Fabíola. Ó, está modificando o verbo discutir. Bastante que modifica verbo é advérbio. Pergunta que não quer calar. Vocês acertaram? O que que vocês erraram aí? Eu acertei bastante aí esse exercício. Eu acertei bastante. Muito bom, isso é ótimo. Agora, o que vocês erraram? Vocês entenderam por que erraram? Entendi. Prestar mais atenção. Não, porque, gente, se errar não é o problema. Errou e entendeu por que que errou? Ah, beleza, tá. Agora, errou e não entendeu, aí a gente tem que explicar de novo, tá? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou mostrar para vocês uma palavra que eu não coloquei na lista, porque eu disse para vocês que o bastante, o mais, o menos, o pouco, o muito e o tanto são iguais em que sentido? Ora eles são advérbio, ora eles são pronome adjetivo indefinido. Então, eu não coloquei a palavra meio. O que eu quero mostrar é a mesma coisa, mas meio tem uns detalhes que vai, né, ser relevante para a gente aqui. Vou apagar aqui, vamos lá. A palavra meio, lá vamos nós, né? Ela também pode ser advérbio e ela pode ser numeral. Numeral adjetivo. Numeral também tem esse negócio de ser numeral adjetivo ou numeral substantivo, tá? Vou explicar rapidinho isso para vocês. Vamos lá. Um numeral, por exemplo, como ambas. Ambas participaram. Ambas é um numeral. Significa duas, tá? Se eu disser ambos, eu estou me referindo a duas pessoas, dois objetos, dois seres, dois qualquer coisa. Ambas aqui, ó, veio sozinho, sem substantivo. Está no nome de duas pessoas. Se eu disser assim, que Angélica e Fabíola participaram, sei lá, da palestra. Ambas participaram. Ambas está no lugar de Angélica e Fabíola. Quando o numeral estiver no lugar de dois nomes, ele é um numeral substantivo. Assim como o pronome, lembra quando o pronome substituía o nome? A mesma coisa aqui. Quando o numeral estiver vindo, acompanhando um substantivo, por exemplo, primeiro lugar no concurso. Ó, primeiro lugar. Lugar é o substantivo. O numeral está aqui, ó. Ele está acompanhando um substantivo como se ele fosse um adjetivo. Ele vem junto de um substantivo. Aí ele vai ser chamado de numeral adjetivo. É o mesmo esquema do pronome. O pronome que fica no lugar do nome é pronome substantivo. O pronome que fica acompanhando um substantivo é um pronome adjetivo. O numeral é a mesma coisa. Se ele substitui, ó, ele é um numeral substantivo. Se ele acompanha o substantivo, ele é um numeral adjetivo. E o meio, nas gramáticas, ele vem com o nome de adjetivo. Mas ele é um numeral adjetivo, tá? Só para vocês saberem. Beleza? Estou dando isso de uma vez, porque é um assunto que todo mundo erra, assim, meus professores. Vocês querem anotar isso aqui? Sim, vou tirar um print. Tá bom. Tá entendido? Vocês querem que eu explique Eu estou copiando. mais? É porque, como vocês já viram o pronome, eu achei que ficaria mais fácil. Qual é o problema da palavra meio? Presta atenção, vamos lá. Ela vai ser advérbio
mesma coisa que você viu até agora, com bastante, com tanto, com muito, com pouco, com mais, com menos, tá? Então, ela vai ser advérbio quando ela modificar verbos, embora o meio não modifique tanto verbos, ou quando modificar adjetivos. Esse aqui é que ela modifica com pressão, tá? E advérbios. Vocês vão encontrar nas provas é o adjetivo, tá bom? Agora, vai ser numeral quando modificar um substantivo. Beleza? É a mesma coisa das outras que a gente viu hoje. Só que tem um detalhe. Você pode fazer uma substituição, por exemplo, o advérbio não é invariável? Ó, advérbio é categoria invariável. Não se flexiona nem em gênero, nem em número. Então, você pode substituir por um pouco, relativamente. Toda vez que você puder substituir meio por um pouco, relativamente, ele não varia, tá? Então, cuidado com isso aqui, ó. Ela está meia cansada. Ela está meia cansada. Porque o que a gente pensa é o seguinte, ó. Meia, se é ela, é menina, é feminino, cansada, deve ser meia, né? Sabe por quê? Ela está um pouco cansada, ela está relativamente cansada. Então, não é meia, é meio, tá? Ela está meio cansada, mas é ela, professora, não importa. Mas é cansada, não importa. Essa palavra que você vai usar aqui agora é um advérbio e os advérbios não variam, tá? Não variam. Não, nem pense, tá? O que eu mais ouço por aí, ó. Maria ficou meia nervosa. Estou botando palavras femininas porque todo mundo acha que se tem palavra feminina tem que ser meia. Mas olha só, ela ficou meia nervosa. Ela ficou um pouco nervosa, ela ficou relativamente nervosa. Então, não é meia. Aqui vai ser meio também, tá? Por quê? Se você observar bem, esse meio está modificando cansada e está modificando nervosa, que são adjetivos, tá? Então, esse meio aqui é advérbio. Os dois, tá? Vou botar só no de cima, mas vale para os dois. Anotem esses exemplos primeiro, que eu vou explicar o outro meia. Olha só, o meio advérbio, ele pode modificar todos esses elementos, mas ele vai modificar mais é adjetivo, é muito raro. Tá? Ele não vai modificar verbo e advérbio, menos provável, ele vai modificar adjetivos. Gente, o meio, quando ele é numeral, ele pode ser substituído por metade. E óbvio que se ele é numeral, ele é variável, quer dizer, ele faz masculino e feminino, singular e plural. Olha só, hein? Comi meia torta de maçã. É por isso que tá gorda. Vamos lá, ó. Muito bem. Comi meia torta. Por que agora o meio pode ter a flexão meia? Por quê? Porque é a torta que ele está modificando e torta é substantivo. Agora, pega o macetinho. Comi metade da torta. Tá vendo? Deu para trocar por metade? É o meio numeral, adjetivo, né? Numeral, adjetivo. E ele vai concordar com o substantivo que ele está modificando. A torta é feminino singular, meia vai ser feminino singular, tá? Ó, bebi meio copo de vinho.
Não é pinguço. Ei, olha só, ó. Meio. Bebi metade do copo de vinho. Copo é substantivo. Então, esse meio aqui não é igual ao meio advérbio dessa frase aqui, ó. Ela estava meio cansada. Estava aqui no quadro agora há pouco que eu apaguei. Esse meio aqui, ó, é advérbio. Ela estava um pouco, relativamente cansada. Está modificando um adjetivo. Esse é advérbio. Professora, mas eles são iguais. Aparentemente são iguais. Aparentemente. Porque esse aqui, ó, é neutro. Ele não flexiona. Ele é invariável. Esse aqui está concordando com o copo, que é um substantivo masculino singular. Esse aqui, ele está no masculino singular para concordar com o copo. Esse aqui não está concordando com ninguém, ele está numa forma fixa, neutra, tá? Meio, não varia. Cuidado, porque as pessoas se confundem muito, achando que esse meio, que está modificando o copo aqui, que esse aqui é igual a esse. Não é. Esse é adjetivo, esse é advérbio, tá? Esse é adjetivo. Beleza? Você pode trocar por metade. Comi metade da torta, bebi metade do copo, tá vendo? Aí ele vai ser numeral e vai concordar com o termo que ele está modificando. Tem uma outra frase, vou colocar aqui para vocês. Ó, não me venha com meias verdades. Olha esse aqui, não me venha com meias verdades. Olha meias, no feminino plural. Por que meias aqui está no feminino plural? Ó, não me venha com um pouco relativamente verdades, não faz sentido. Não me venha com metade das verdades, quer dizer, você não conta tudo, é uma expressão muito usada, tá? Então, isso aqui, ó, está modificando um substantivo. Não me venha com metade das verdades. O substantivo é feminino plural, meias vai concordar com o substantivo. Nesse caso aqui é numeral adjetivo. Ou seja, ele vai fazer todo tipo de flexão, tá? Nesse caso aqui, tem algum momento você vai usar o meio, que é advérbio, em outro momento você vai usar o meio, meia, meios, meias, que vai ser numeral adjetivo. Menos, que a gente viu antes, não tem um caso você usa menos, no outro você usa menos. Não tem. Menos simplesmente não existe. É só jogar fora, tá? Não use. É sempre menos. Tá entendido isso aqui, gente? Querem anotar? Vocês estão anotando ou não? Alô, meu povo? Estão anotando? Anotando. Então, olha só. Vocês podem terminar de anotar. Já está na hora do nosso intervalinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Vocês vão terminando de anotar e quem já terminou já pode... Que eu sei que tem um povo aí que janta. Lá, 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 lá. Tá bom? Bom, eu vou fazer aqui para vocês um exercício que é para vocês usarem o meio ou meia, tá? Quando é que vai ser meio, quando é que vai ser meia? Vocês vão olhar aí nas anotações que vocês fizeram agora sobre meio e meia e a gente vai treinar esse uso aí. Vamos lá? Prontinho. São 6 frases. Nelas vocês vão completar as lacunas com meio, meia, meios ou meias, dependendo de que troca vocês vão poder fazer. Para isso, vocês têm que ficar de olho nas anotações que vocês fizeram no caderno, tá bom? Vamos lá? É com vocês. As crianças estavam meio agitadas ou meia agitadas? O que vocês acham? Eu coloquei meio. 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 Por quê? Elas estavam um pouco, relativamente. E observa também que esse meio está modificando agitadas, que é um adjetivo.
E quem modifica adjetivo é o meio advérbio, que dá para você trocar por um pouco, relativamente, tá? Então, ó, as crianças estavam um pouco agitadas, relativamente agitadas, vai ser o meio advérbio, tá? E está modificando o adjetivo ali. O músico só tocou... E aí? Eu coloquei meia. Meia, certinho, dona Fabiola. Meia, ele só tocou metade, ó, metade da partitura. Esse meia está concordando com partitura. Vamos lembrar que partitura é o substantivo. Mas se você fizer a substituição por ele só tocou metade da partitura, já dá para você saber que é meia, e se está flexionando, é um numeral adjetivo, tá? Agora a 3. Meio abatido, o paciente preferiu se deitar. Aqui só pode ser meio. Mas me fala se esse meio é advérbio ou se ele é numeral adjetivo. Advérbio? Advérbio. Advérbio, ele está modificando, ó, o adjetivo abatido, meio abatido. Se ele modificar adjetivo, ele é advérbio. Então, ele é invariável, como a gente já falou, tá? Ele sempre acabava dizendo, e agora? Eu botei meias. Meias, para concordar com palavras. Gente, é claro que existe o substantivo meia, a meia do pé. Aí já é outra coisa, né? Mas nesse conjunto aqui, ó, vai concordar com palavras. Meias palavras, palavras pela metade, ele não diz tudo. Quando a gente diz que uma pessoa está usando... Seria porque palavras é um substantivo? É o substantivo, palavras é o substantivo, exatamente. Ó, palavras é o substantivo. E a palavra meio, quando modifica um substantivo, ela é numeral adjetivo e tem que concordar com o substantivo. Se palavras é feminino plural, meias vai ser feminino plural aqui e vai ser numeral adjetivo. Agora é importante que tem gente que me pergunta assim, mas é estranho meias palavras. Meias palavras é quando a pessoa não está dizendo tudo, né? Ela fala só um pouquinho, tenta segurar, evita falar, jogar tudo que ela sabe. Então, a gente usa esse termo. A mulher parecia... É com você, Lombardi. A mulher parecia... Eu coloquei meio. Meio animada. Por que meio? Aí muita gente põe meia, porque falar desanimada é a mulher, é feminino. Tem nada a ver, né? Se esse meio quer dizer um pouco, relativamente. Outro dado, tá modificando aqui, ó, um adjetivo, esse meio é advérbio, tá? E ele não se flexiona. A última frase é um clássico, né? Porque dá para enrolar bastante com ela, ó. Sua mãe ficou... Meio. Meio. Ela ficou um pouco, ela ficou relativamente. Abatida é o adjetivo. Esse meio aqui está modificando o adjetivo abatido. Então, ele é advérbio. Mas na fala, dá para enrolar para caramba. Por quê? Você fala assim, sua mãe ficou meio. Meio, não põe nada aqui, já junta com esse A, meia abatida. Aí, não dá para saber o que a pessoa falou, porque, na verdade, muitas vezes a gente não fala a palavra toda, fala só meio. Ele está no meio, né? Não põe o O. E fica junto, ele se junta com esse A inicial de abatida e aí você fica perdido. É meio abatida, é um pouco abatida, relativamente abatida. Nos dois casos é advérbio. Muito bom, gostei de ver a performance da galera. Agora eu quero aquela folha, essa folha aqui, ó, a folha de múltipla escolha, adjetivos e advérbios. Ou e advérbios, tá aí mesmo. Com 7 questões, vocês estão aí com ela? Eu Sim. mandei para vocês e disse para vocês não fazerem que a gente ia fazer em aula. Porque
essa folha aqui, ó, é o teste do que a gente viu com exercício de fixação. São todas questões que já caíram em algum concurso, tá? E eu quero que vocês façam 6. Vocês não vão fazer a questão 4, que é sobre a palavra mesmo. Depois eu vou explicar e a gente vai fazer, tá? Mas eu quero que vocês façam a 1, a 2, a 3, a 5, a 6 e a 7, que são questões sobre o mais e o bastante. Gente, fez sobre o mais e o bastante, sabe fazer sobre o tanto, sobre o menos, sobre o pouco, e vocês já sabem o resto, tá? Não? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai ver como é que as provas de concurso público pedem esse assunto, né? Olha só, essa primeira questão é só sobre o uso do bastante. É muito comum eles só pedirem uma palavra especificamente, ou só o bastante, ou só o mais, ou só o menos, ou só é o tanto, muito, tá? Eles pedem muito isso. A FGV gosta de pedir isso, tá? Já vi isso nas provas da OCP também. Já vi isso, não desse jeito que está aqui, mas já vi nas provas da CESP. Enfim, tem várias bancas que gostam de pedir esse assunto. Até algumas que fazem prova de prefeitura gostam de pedir isso. Então, vamos dar uma olhada aí o que ele está pedindo na primeira questão. Assinale a opção em que houve equívoco, e presta atenção que a palavra equívoco está em caixa alta, ou seja, está te chamando a atenção que ele quer a errada. Houve equívoco, é a errada. Quanto ao emprego da palavra bastante. A palavra bastante faz parte daquele grupo de palavras que ora é advérbio, ora é adjetivo. Aqui nessa questão ele não quer isso. Ele só quer saber quando é que foi usado errado. Então, muitas vezes, gente, presta atenção, muitas vezes eles querem o uso da palavra, se está certo ou está errado, às vezes eles querem saber a classe gramatical. Quando eles querem só o uso, que é o caso dessa questão, você tem que saber que a palavra bastante, ela pode se flexionar quando ela for pronome adjetivo indefinido. Nós vimos aqui que o bastante pode ser advérbio e pode ser adjetivo, ou seja, pronome adjetivo indefinido. Quando ele é pronome adjetivo indefinido, ele modifica um substantivo e ele vai concordar com esse substantivo, se tiver no plural, tá? Então, vamos dar uma olhada. O prefeito de São Paulo conversou bastante com as lideranças do partido a fim de encontrarem um novo rumo. Tá certo isso aí? Ó, tá certinho, Sebastião tem razão, porque esse bastante aqui está modificando o ato de conversar. E conversar é verbo, né? Então, se isso aqui é um verbo, quem modifica verbo é advérbio, tá certinho, não vai ter flexão nenhuma. Na letra B, os moradores ficaram bastante consternados, ó. Ficaram bastante consternados. Observa que esse bastante aqui, ó, ele está modificando que palavra? Consternados. Consternados, que é um adjetivo, tá? Que é um adjetivo. Bastante que modifica adjetivo também é advérbio. Vamos lembrar que o bastante advérbio modifica verbos, adjetivos e advérbios. Então, também não se flexiona. Na letra C, bastante produtos químicos foram derramados. Muito bem. E esse bastante aqui, o que vocês acham dele? Tem que flexionar. Tem que flexionar, porque esse bastante aqui, ó, ele está modificando produtos químicos, o núcleo é produtos, né? E se produtos químicos está no plural, bastante tem que concordar também indo para o plural. Tome cuidado com esse tipo de estrutura, porque na prática nós não levamos o bastante para o plural. A gente fala, mesmo sabendo, na hora de falar, a gente não põe o S, tá? Então, na hora de fazer uma prova, pode ser que a gente se esqueça. Esse é o perigo que esse tipo de questão acaba passando, porque nós desligamos desse uso aí.
A gente esquece. Gente, essa questão, o que ele está pedindo é um equívoco, está na letra C. Eu nem preciso olhar D e E. Gramática tem esse lado. Se você já encontrou a resposta e não tem nenhuma, vamos dizer assim, nada que possa ser diferente, você nem precisaria fazer as outras. A gente vai dar uma olhada na outra, ó, na letra D, porque a gente é cri-cri pra caramba, vai querer ver tudo, né? Olha só, talvez os policiais não tenham se esforçado o bastante. O bastante. Esse o aqui é artigo. Então, esse bastante aqui não é nem advérbio e nem pronome adjetivo indefinido. Esse bastante é substantivo. Tá? O artigo, ele é um tipo de determinante. E ele substantiva qualquer palavra. Vamos mostrar isso para vocês. Posso apagar isso aqui? Fui. Vamos lá. Bom, pronomes, artigos, numerais e adjetivos. E aí vocês podem ver que nós formamos aqui a palavra pana, para ficar mais fácil você memorizar. Pana, essas 4 palavras são chamadas de determinantes. O que significa determinantes? Esse sufixo aqui, ó, ante, ele indica o agente da ação expressa pelo radical da palavra. Então, determinante é aquele que determina alguma coisa. O pronome determina, mas determina que coisa? O artigo determina, mas determina que coisa? O numeral determina, eles determinam um substantivo. O substantivo é o termo determinado, tá? Então, se por um acaso eu digo assim, ó, o homem passou por aqui. Homem já é uma palavra que ela é em essência substantivo. O que significa dizer que a palavra é em essência substantivo? Significa que ela nasceu pertencendo à classe dos substantivos. Tá? Tem palavra que ela é originariamente adjetivo, tem palavra que é originariamente verbo, tem palavra que é originariamente pronome. Homem é substantivo. Não é porque veio com um artigo que foi substantivado, já é substantivo. Mas se você colocar o artigo diante de uma palavra qualquer, por exemplo, um adjetivo, se você colocar assim, a deliciosa já chegou. Imagine que você trabalha com uma mulher muito metida, muito nojenta, ela se acha poderosa, ela se acha assim, a mulher mais gostosa do mundo, aí todo mundo no seu serviço colocou o apelido nela de deliciosa. Eu estou contando essa história porque eu conheço uma bem parecida. Que aconteceu, o pessoal colocou um apelido assim, não é esse não, mas é parecido. Então, ó, a deliciosa já chegou, debochando dela. Deliciosa é adjetivo em essência, ou seja, surgiu como adjetivo, mas a partir do momento que eu coloco, ó, um artigo antes, eu transformo essa palavra em substantivo, tá? Isso vale para qualquer palavra da língua. Se você colocou um artigo antes do bastante, ele foi substantivado. Se você colocou antes de um adjetivo, ele foi substantivado. Nós vimos isso na parte de ortografia, com o uso do porquê. O porquê, quando ele tem artigo antes, ó, o porquê, ele vira substantivo. Mas não é só o artigo é o mais usado. Mas você pode ter isso com pronomes, com numerais ou com adjetivos, que colocados antes de qualquer outra palavra, vão substantivar essa palavra, tá? Claro que existem nuances aqui, mas para vocês entenderem, inicialmente, quem já sabe lembrar, tá? Ficar atento a isso. Então, guarde bem. Quais são os determinantes? Pronomes, artigos, numerais, adjetivos.
colocou antes de um substantivo, de um substantivo não, de qualquer palavra, você substantiva essas palavras. Tá bom, gente? Alguém quer anotar isso aqui? Eu. Contextualiza aí essa frase aqui embaixo. Eu realmente eu conheço 2 casos. Conheço um de um cara que ele era metido ele se achava, os amigos colocaram o apelido dele de Lindão. E uma menina que falava muito mole, o povo chamava ela de cremosa. Ó, cremosa é adjetivo. Lindão também. E aí foi substantivado, porque virou o apelido deles. Ok, Marília. Já anotaram? Marília, Oi. tem gente aguardando para entrar. Ih, deve ter caído a internet. É fogo, gente. Essa internet de todo mundo acaba com a gente, né? Posso apagar ou alguém está anotando ainda? Então, vou apagar. Então, gente, esse o bastante da letra D é um substantivo, tá? E, geralmente, ele tem o sentido de o suficiente. Né? Observa a frase. Talvez os policiais não tenham se esforçado o suficiente para evitar o tiroteio na comunidade. Então, esse é o uso da letra D. Tá certinho. Na letra E, o menor estava bastante assustado. Ó, o menor estava bastante assustado. Assustado é o adjetivo, e esse bastante que modifica um adjetivo, ele é um advérbio e não se flexiona. Então, tá certinha, né? Na letra E tá certinho. Mas, olha, eu volto a frisar uma coisa muito importante aqui. Imagine que você está num dia de prova, você está fazendo uma prova de concurso, e aí você tem que resolver esse tipo de questão. Você chegou na C, você viu que tem um erro, você viu que o bastante da letra C é o bastante que é adjetivo, e ele modifica um substantivo, e concorda com esse substantivo. E aí você viu isso, você marca C, você não precisa olhar D, não precisa olhar E se você não quiser, tá? É uma questão de rapidez para resolver as questões. A gente fez aqui porque a gente está aprendendo, né? Agora posso passar para 2, vamos lá. Os médicos que atenderam o paciente na emergência ficaram bastante impressionados com a sua recuperação. Dentre as alternativas abaixo, apenas uma apresenta a palavra destacada com a mesma classificação morfológica. Mesma classificação morfológica é a mesma classe gramatical. É se é advérbio, se é adjetivo. Sublinha no enunciado da questão, mesma classificação morfológica, por favor. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só. É mesma classificação morfológica do bastante da frase que ele colocou no enunciado. Então, vamos olhar essa frase e ver o que está acontecendo aí. Os médicos atenderam o paciente na emergência. Ficaram, vou botar só o que interessa, bastante impressionados com a sua recuperação. Vamos lá. Esse bastante da frase do enunciado, esse aqui, ele é o quê? Ele é adjetivo ou ele é advérbio? Advérbio. Por que, gente, que ele é advérbio? Faz o verbo ficar. Ele está modificando o verbo ficar ou ele está modificando o adjetivo impressionados? Adjetivo impressionados. Adjetivo impressionados. Ó, impressionados. Ó, eles ficaram bastante impressionados. O que você tem que olhar? O que está em grande quantidade? O que está sendo usado? O que está sendo intensificado? Tá? Não é o ficaram foi bastante, é bastante impressionados. Eles ficaram muito impressionados. O impressionados é que está intensificado pelo bastante.
E o impressionados é adjetivo. É claro que se você marcasse que ele está modificando o verbo, você ia marcar certo do mesmo jeito. Isso aí não tem problema, tá? Isso aí, ó. Isso aqui seria advérbio de qualquer maneira, tá? Porque se ele estivesse modificando o verbo, ele seria advérbio. Ele estando modificando o adjetivo, ele também é advérbio. É só para a gente ficar de olho nisso aí, porque tem questão... Ah, eu vou ter que falar. Tem questão em que ele te pede exatinho que o negocinho aqui é. Ele não quer só um bastante advérbio, ele quer um bastante advérbio que modifica um adjetivo. Então, se você achar que está modificando um verbo, você vai marcar diferente. Isso vai depender da banca. Tem banca que é mais exigente e vai te pedir com mais detalhes, e tem banca que vai ficar satisfeita se você classificar ele como advérbio, tá? Agora, vamos lá. Já sabemos que esse bastante é um advérbio. E a gente está procurando a mesma classificação morfológica, ou seja, tem que ser advérbio também. Na letra A, os plantonistas recorreram a procedimentos bastantes para estancar o sangramento. Recorreram a procedimentos bastantes. Nós, na aula passada, vimos que, em muitos casos, o bastante vem depois do substantivo a que se refere. Está aqui procedimentos, que é o substantivo ao qual o bastante está se referindo, tá? E o bastante vindo depois, ó, não é obrigatório ele vir sempre antes. Então, procedimentos bastantes, procedimentos suficientes, mais ou menos essa ideia, mas é também um adjetivo, porque ele está modificando os procedimentos. Ó, procedimentos no plural, bastantes no plural. Então, ele é adjetivo, porque ele modifica um substantivo. Não é esse, porque a gente está procurando um bastante que seja advérbio. Vamos na letra B. Ó. Bastante material foi desperdiçado. Foi o quê? Acabei de ler, né? Olha o Alzheimer. Bastante material foi... Ah, desperdiçado. Te falar um negócio. É a idade, gente. É o pós-Covid, delícia. Ó, bastante material. Material. Bastante está modificando o quê? O substantivo, não tá? Então, bastante que modifica substantivo é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Exatamente, Érica. É adjetivo. Bastante que modifica substantivo é adjetivo. É isso que a gente tem na frase original lá em cima? Não, ele quer um advérbio. Vamos tentar a letra C. Os pacientes ficaram bastante irritados com a falta de enfermeiro. Ó, que bonitinho. O bastante está aqui e ele está modificando que palavra? Adjetivo irritados. O adjetivo irritados, tá? Quem é que modifica adjetivo? Advérbio. Advérbio. Então, se esse bastante está modificando irritados, que é o adjetivo, o bastante vai ser advérbio. Gente, presta atenção. A questão pediu mesma classificação morfológica, então eu posso parar aí, tá? Porque eu já achei a mesma classificação. Advérbio, advérbio. Mas ele poderia me pedir não só a mesma classificação, né? Ele poderia fazer um enunciado, que já vi isso, tá? Que ele coloca assim, rigorosamente as mesmas características. Aí teria que ser vamos dizer, nesse caso aqui está certinho, ó. Advérbio modificando adjetivo, advérbio modificando adjetivo. Mas vamos dizer que fosse um advérbio modificando um verbo que tivesse aqui na C. Aí eu ia ter que olhar até a E para ver se tem um advérbio modificando um adjetivo, porque tem que ser rigorosamente igual, tá? Tem banca que faz isso. Por quê? Porque ela vai buscar um elemento complicador para eliminar candidato, gente. A banca, ela não sabe quem é você é um número para ela, não tem nada contra você.
mas ela precisa eliminar candidato. Ela, quando é contratada, é feita uma reunião e eles falam, temos que eliminar tantos candidatos. Tá? Aliás, essa reunião é feita logo que fecham as inscrições. Então, abrem as inscrições do seu concurso, aí fica ali semanas, às vezes um mês, para você se inscrever. Inscreveu, fechou? Quando fecha, aí já se sabe a relação candidato por vaga. Dependendo da relação candidato por vaga, se for uma disputa muito acirrada, aí vai se definir o grau de dificuldade da prova, tá? Ah, mas a minha prova é de ensino médio. Não se iluda, tá bom? O português que cai em concurso público é sempre ensino médio. Sempre. Ah, mas eu tenho uma prova que é ensino superior, é superior na área específica. Eu não tenho como pedir português nível superior para quem não é formado em letras, entendam isso. Só quem é formado em letras faz prova de português nível superior. Se você é formado em engenharia, em direito, em administração, em fisioterapia, em pedagogia, você não pode fazer uma prova de português nível superior. Vocês me entendem? Então, a prova é nível médio, ou se for de nível fundamental. Mas a maioria que vocês fazem é nível médio. Então, o grau de dificuldade é diferente do nível. A prova vai ser de nível médio. O grau de dificuldade dessa prova pode ser maior ou menor, dependendo do número de inscritos. E aí é nessa hora que faz a reunião com os professores da banca para dizer o seguinte, eu tenho que eliminar tantos por cento dos candidatos. Então, não é nada pessoal. Não pense que a banca faz nada porque ela olhou para você e falou, não gostei desse cara, não. Quero eliminar esse cara. Não, não é nada pessoal. Ela tem que eliminar. É você que tem que ficar esperto para não cair em nenhuma armadilha. Então, esse modelo de questão que eu falei agora, em que, além de ser a mesma classificação morfológica, tem que ser, modificando o mesmo tipo de palavra, que no caso dessa questão coincidiu, isso vocês têm que estar atentos, porque esse detalhe, em algumas bancas, faz diferença, tá? Então, letra C, nossa resposta. Ó, só para desencargo de consciência, olha a letra D. Os socorristas trouxeram bastante água e remédios, ó. Bastante água e remédio. Água e remédio, substantivos, ó. 2 substantivos, tá? E bastante está modificando os 2 substantivos. Professora, não tinha que ser bastantes água e remédio? Não, porque eu posso concordar com o primeiro aqui, isso aí já é uma regra de concordância, tá? A próxima, houve bastante critério na escolha dos pacientes. Bastante critério substantivo. Então, esse bastante também é adjetivo. Só para desencargo de consciência, mas você poderia marcar a letra C e vai para a galera, tá bom? Esse é o tipo de questão que dá para você fazer isso. Alguma pergunta até aí? Nossa, eu dei uma olhadinha porque meu relógio fica ali e tem dia que eu me empolgo e vou embora, né? Vamos lá, questão 3. A frase em que o vocábulo mais, agora ele saiu do bastante, vai analisar o mais. Mostra, tá assim, texto 4, você não vai precisar do texto, relaxa, tá? Mostra uma classe gramatical diferente das demais, ou seja, a palavra mais, ela vai estar em todas as letras numa classe gramatical, e só em uma ela vai sair. Olha de novo o enunciado, a frase em que o vocábulo mais mostra uma classe gramatical diferente das demais, ó. Às vezes a gente erra a questão porque não entende o enunciado. Então ele fala a frase em que o vocábulo mais... Depois você dá uma olhada aí, que acho que a Larissa caiu a internet. Deixa eu ver se tem alguém... Tá com menos um aqui, mas não achei ainda a Larissa.
Por enquanto, ela não apareceu aqui, não. Ela Caiu mesmo. perguntou no grupo se mais alguém caiu. Aí, deve ter caído dela. Deve. Essa internet, tanta gente reclamando, vocês nem queiram saber. Mas é muita gente. Por enquanto, ela não apareceu aqui, gente. Estou esperando um pouquinho para ver se ela aparece, mas nada. Bom, vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Bom, olha só. Ele falou assim, a frase em que o vocábulo mais mostra uma classe gramatical diferente das demais. Ó, significa que ela vai ser igual em 4 opções e em uma vai ser diferente. Tá? Então, as próprias opções de resposta é que vão te dar o tom do que você vai fazer. Não tem como você saber se você não começar a fazer. Olha a letra A. O cigarro é um dos principais, é um dos produtos de consumo, perdão, mais vendidos no mundo. Ó, mais vendidos no mundo. Tá? Esse mais aqui está modificando o quê? O ato de vender, que é o verbo. Então, esse mais que modifica um verbo, ele é o quê? Advérbio. Ah, já sei alguma coisa sobre a questão? Ainda não. Porque ele me disse que o mais tem a mesma classificação em 4 das opções, em uma é diferente. Então, se a classificação do mais aqui for adjetivo, eu ainda também não sei. Mas se ele também aqui for advérbio, eu ainda também não sei. Eu talvez consiga na letra C responder. Vamos lá. Os cigarros estão entre os produtos de consumo mais lucrativos do mundo. Marília, dá uma olhadinha que alguém ficou sem internet. É capaz de ser a Larissa. Gente, não está aparecendo aqui para mim. Porque, geralmente, quando vocês caem e tentam voltar, vocês ficam aqui pedindo permitir a entrada, né? Porque esse troço aqui eu não consigo Eu tirar acho que até ela hoje. não está pedindo a entrada, não. Eu acho que ela só está falando que caiu e deve estar com algum problema. Deve estar com algum problema, é verdade. Ela não está aparecendo aqui. Ela não deve estar conseguindo voltar. Ai, é triste essa internet. Hoje quase que eu não dei aula. Isso foi por um triste. Mas de tarde a internet ficou boa de novo. Falei, ó, vamos embora. Vamos lá. Mais lucrativos, ó. Mais lucrativos. Lucrativos é o quê? Esse mais está modificando lucrativos. Adjetivo. Adjetivo. Quem é que modifica adjetivo, gente? Advérbio. Então, ó, a letra A é advérbio, a letra B é advérbio. Sabe o que isso significa? Que as 4 iguais vão ser advérbio. Então, a partir de agora, a primeira coisa diferente que aparecer, a gente marca. Se aparecer aqui, eu não preciso olhar as outras. Se aparecer aqui, eu não preciso da última, mas pode ser que ela esteja lá na letra E, a gente não sabe. Vamos dar uma olhada. Ó. Isso equivale a 50 vezes mais mortes do que as causadas pelas drogas ilegais. 50% mais mortes. E aí? E esse mais está modificando mortes. Mortes é o quê? Substantivo. Substantivo. Então, olha só. Está modificando um substantivo, significa que esse mais é adjetivo. Já achei a minha resposta, porque a questão está dizendo que eu devo marcar a opção em que o mais é diferente das demais opções. Se eu tenho 2 advérbios, é sinal que aqui também eu vou ter 2 advérbios. Então, o diferente eu já achei na letra C. Aliás, dá uma olhadinha aí, por favor. Letra A, perdão. Número 1, C.
Número 2, C. Número 3, C. Isso na hora de passar para o cartão dá um cabeção, não dá? Você fala, ai meu Deus, eu fiz alguma besteira aqui. Tem banca que gosta de fazer isso, tá? Porque aí você fica todo nervosão na hora de passar para o cartão. Não volte para fazer de novo, que você vai tirar o certo e vai marcar o errado. Em dia de prova, se você fez, quando você estava com a cabecinha fresquinha, marcou ali naquela sequência, não se importe se está dando 3 letras C, 4 letras C, não volte. Só volte àquelas questões que você deixou marcada, tipo, você não tinha certeza. Se você fez e tinha certeza, não volte para refazer. Olha, gente, eu dou aula há quase 30 anos. A quantidade de pessoas que vem chorando aqui, falando, professora, eu voltei e eu troquei a resposta de 7, do certo para o errado. Eu perdi 7 questões. E aí não entra, né? Então, não sou eu que estou falando, não. Todos os especialistas dizem, se você marcou quando a cabecinha estava fresca, no início da prova, e com certeza, na hora de passar para o cartão, não vai voltar e revisar a prova. Você vai fazer besteira, tá? Não faça isso. Faça aquilo que você já tinha feito mesmo, é aquilo que você tem que pôr na prova. Você só volta às questões que geraram dúvida. Tem aí um áudio aberto. Fecharam, obrigada. Bom, agora só para desencargo de consciência, olha a letra D. Mas os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda mais idiota. Tem um vício ainda mais idiota. Ó, esse mais aqui está modificando idiota. Idiota é adjetivo. Vício idiota. Ó, vício idiota. Está qualificando vício. Então, esse aqui é advérbio, como deveria ser mesmo, né? E na letra E, um mercado em mais rápida expansão. Ó, em mais rápida expansão. Esse mais está modificando rápida, que é um adjetivo, tá? Então, também é um advérbio. Ou seja, marquei a letra C e vou para a galera. Só fiz a D e a E porque a gente está estudando e aí a gente vai observar. Dia de prova, chegou na C, matou a charada, não precisa perder tempo. Vamos pular a questão 4, vamos para 5. De novo é a palavra mais. Ó. Para conseguir mais recursos públicos. A única alternativa em que a palavra mais pertence à mesma classe que aparece no fragmento acima. Vamos ver que palavra é essa? Posso apagar isso aqui? Isso foi um sim ou foi um espirro? Foi tipo assim. Marília, só deu C até agora no concurso, hein? Você fica maluco. Não é? Só deu C até agora. Aí você vai passar para o cartão e fala, Jesus, se eu fiz alguma besteira aqui. Não fez. É isso mesmo. E muitas bancas fazem essa sequência para deixar o candidato doido na hora de passar para o cartão. Confie no seu taco. Se você fez e estava certo, deixa como está. Tá bom? Olha assim. Vamos lá. Para conseguir mais recursos. Esse mais aqui está modificando recursos. E recurso é o quê? É adjetivo, é substantivo, é verbo, é advérbio. Substantivo. Substantivo. Quem é que modifica substantivo? Adjetivo. E ele está pedindo que você marque a opção em que a palavra mais pertence à mesma classe da que aparece no fragmento acima. Vamos lá. O menino resgatado dos escombros parecia mais assustado. E esse mais aqui, ó. Quem que ele está modificando? Assustado. Assustado. Que é um
Adjetivo. Quem modifica adjetivo é o advérbio. Não bateu, tá vendo? Tem que ser igual a do enunciado. Não é a letra A. Vamos para B. A ONG distribuirá mais roupas e sapatos aos moradores da região atingida. Espera aí. Fui para a parte errada da frase. A ONG distribuirá mais roupas e sapatos. Olha só, o que esse mais está modificando, meu povo? Substantivo, roupas e sapatos. Roupas e sapatos. Então, agora sim, modificou o substantivo, ó, significa que ele é um adjetivo. Já achei a resposta, tá vendo? De novo, é o tipo da questão que você achou, você marca e vai para a galera. Acabou. Tá? Mas só para efeito de desencargo de consciência, olha a letra C. A polícia atua mais severamente nas áreas de alta periculosidade. E esse mais aqui? Está modificando que palavra? Severamente, advérbio. Severamente. Ó, tudo que termina em mente. Lembra que a gente falava antes? Toda palavra que termina em mente, excetuando a mente, a semente, o demente e o clemente. Todas as outras, infelizmente, atualmente, comumente, praticamente, advérbio, tá? Então, tudo que termina em mente é advérbio. Tivemos uma prova no ano passado, não me lembro qual foi que a gente fez, que a pergunta era o que era aquela palavra e terminava em mente. Quem lembrava disso acertou, era advérbio, tá? Então, ó, também não pode. Na letra D, no serviço público, nem sempre quem trabalha mais ganha mais. Ó. Trabalha mais, ganha mais. Todos os dois mais aqui, ó, estão modificando os verbos. Então, também são advérbios. E a última, o médico pediu que as pessoas expostas ao agente químico se afastassem mais do local. E essa aí, hein, gente? Se afastassem mais, ó. Qual palavra que esse mais aqui está modificando? Eu estou esperando. Afastar-se mais. A ação de se afastar é o verbo, ó. Então, todas as ocorrências da palavra mais são advérbios, exceto a letra B, que também é igualzinha que está lá no enunciado. Gente, eu vou parar por aqui, vão ficar essas duas para a gente corrigir na próxima aula. Eu vou mandar uma outra folha desse tipo de questão para vocês. Marília, você pulou a 4? Pulei. A 4 eu falei para vocês não fazerem, tá? A 4 não faz, que eu não expliquei ainda esse mesmo. Que eu vou explicar semana que vem. Eu vou mandar uma bateria de exercício para vocês. Se tiver um mesmo, eu acho que tem uma ou duas questões do mesmo, também não faz. Deixa que eu vou trabalhar isso com vocês, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até a próxima aula. Tchau!